E a igreja nasceu no Pentecoste? Esta é uma pergunta que na lição de hoje teremos a resposta. No ar. Programa EBD Comentada Online. Edição Adultos. Lições Bíblicas. CPAD. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula, mais abertura de um trimestre, o terceiro trimestre de 2025. Se você está vindo da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou de outras partes do mundo, você é sempre muito bem-vindo aqui no programa EBD Comentada Online. Quero dizer a vocês que tem aqui, colocado aqui, versão completa. Por quê? Porque agora aqui no canal nós temos também uma versão direto ao ponto. É uma versão aonde eu uso somente o texto da própria revista de uma forma, uma síntese do que está ali para poder ministrar a aula. É uma aula com menos tempo nesse caso, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aí a capa da lição, nesse caso, e você pode assistir. Tem pessoas às vezes que falam, a aula é comprida, 1h e 20, às vezes. Tá bom, então agora nós temos a versão direto ao ponto. Você vai assistir, agora é claro, você vai ficar sem os comentários que são colocados aqui. O material de apoio vai ser sempre aqui na aula completa. Na aula versão direto ao ponto não vai haver material de apoio, pelo menos nesse momento ainda não há material de apoio, não há slide, não há comentário em PDF. Então você aqui, é claro que você tem uma aula aí completa do início até o final, servindo para os professores da escola dominical prepararem suas lições, para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula e para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento. Nada impede que você também assista a versão direto ao ponto. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui para ministrar este programa. Senhor, na abertura desse terceiro trimestre de 2025, terminamos uma jornada, iniciamos uma nova jornada nesse momento, nesse instante. Senhor, que o Senhor nos ajude, que os professores sejam revestidos do teu poder. Fortalece-os, Senhor. Se tinha algum pensando em desistir, ó Deus querido, não deixe desistir, não deixe parar, não deixe entregar, Senhor, a responsabilidade, porque fomos chamados, Senhor, para uma grande obra. Vai haver oposição, vai haver resistência, vai haver descaso, Senhor, vai haver de tudo, mas nós precisamos ir em frente e ir até o fim. Que o Senhor, mais uma vez, nos dê uma aula edificante, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia! Estamos de volta, estamos aqui mais uma semana, graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, que tem nos sustentado e nos fortalecido até aqui, glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos adorar ao nome do Senhor com louvor, deixa eu ver aqui, 155, que tem por título Imploramos teu poder. Oh, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Imploramos nosso Salvador. Teu poder, teu poder, teu poder. Divinal, poder renovador. Teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir. Teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faz-nos usufruir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar
Com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar. Teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar. Teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor. Faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor. Teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar. Teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar. Teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão. Quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração. Com poder, com poder, com poder. Glória a Deus, é o que nós precisamos. Poder, poder para continuar pregando a palavra do Senhor. Para continuar levando o evangelho a toda criatura na face da terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te revista com o poder dele, para que você continue aí no chamado que ele tem na tua vida, o propósito que ele tem na tua vida, que ele te revista de graça, de unção, de ânimo e de vigor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser, e eu creio que ele quer. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu quero agradecer a minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, que está aí participando no canal. Também está participando aí da lealtização das aulas, tá? Os slides agora, quem faz é ela, tá? Então a lealtização está sendo feita por ela. Durante muito tempo eu fiz, mas agora ela assumiu essa responsabilidade aí junto comigo também. Mais uma responsabilidade. Eu quero agradecer ela. Louvado seja Deus, meu amor, que Deus possa continuar te abençoando, que o Senhor nos fortaleça e que possamos ir em frente para a glória do nome santo do Senhor. Aproveito e mando um beijinho para minha mãezinha Marina, que está sempre me assistindo, e ela é uma bênção. E eu não estou cansando de falar que agora no mês de outubro de 2025 ela vai fazer 80 aninhos. Então, louvado seja Deus, nós precisamos honrar pai e mãe. Eu sei que tem muitos que já não têm seu pai, sua mãe. Eu não tenho pai, mas eu tenho minha mãezinha, e nós estamos aqui eu estou aqui para honrá-la em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá agora aí para você. Terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esse é o tema da nossa revista do terceiro trimestre de 2025, que está abrindo, está inaugurando a partir deste momento. E o comentarista desta revista é o pastor José Gonçalves. Ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca. Tem pessoas que assistem o canal que é lá da igreja do pastor José Gonçalves, Piauí, nesse caso. Ele é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da comissão de apologética da CGADB. Bom, a lição de hoje é a lição de número 1, que vai ser ministrada no dia 6 de julho de 2025, tá? A igreja que nasceu no Pentecoste. Veja bem que essa é a versão completa. Você tem aí escrito na parte de cima, se você ver lá em cima, ó, EBD comentado online, versão completa. Eu quero colocar aqui para você apenas a capa da versão direta ao ponto. Essa aí é a versão direta ao ponto, tá bom? Ela é uma versão, é uma síntese da lição, nesse caso, tá? Então tem aqui no canal, já eu vou deixar inclusive como recomendação no final desse vídeo, como um dos vídeos de recomendação para você aí, a versão direto ao ponto, para você poder também ter aí o acesso. Então, vamos lá na nossa lição de hoje.
texto áureo. Aí, a partir de agora, é a lealtização aí é com a esposa, ó, tá vendo aí, ó? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que lhe falassem. Atos 2:4. Inclusive, eu lembro a você que Ângela Luna, minha esposa, Ângela Manhãs Luna, se você quiser entrar em contato, ela faz artes aí para os eventos da sua igreja. Você pode entrar em contato. Aquele telefone que lá no final fica para agenda também serve para você poder entrar em contato com ela. Você quer fazer aí um videozinho daqueles que aparece para chamar para o evento da sua igreja ou uma imagem, ela faz tudo isso também, tá bom? Verdade prática, a igreja nasce no Pentecoste capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Então você vê que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação para cumprir a missão do ID. Fica bem claro isso. Leitura bíblica em classe, Atos 2, do 1 ao 14. Esse é o texto. Eu recomendo que você leia. A palavra-chave é Pentecostes. Quais são os objetivos da lição? 1. Apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. 2. Enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. 3. Elencar as características do pentecostalismo bíblico. Então tudo se resume, tudo está direcionado ao Pentecoste. Aí talvez você diga assim, pastor, por que a igreja nasceu no Pentecoste? É dito isso, porque foi no Pentecoste que houve ali a capacitação para eles cumprirem o que Jesus havia dito. Então é por isso. A igreja que nasceu no Pentecoste, vamos lá. Introdução. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, isso aqui é apenas um conteúdo a mais, né? Toda vez que tiver essa explicação aí, você que é novo, talvez, não é o que tá na revista. Quando tiver na tela normal, aí é o que tá na revista. Igualzinho tá na revista, tá? O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, é a continuação de sua narrativa. Então, Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Ele visa documentar a expansão do cristianismo primitivo. Primeiro ele fala do ministério de Jesus, do seu Evangelho, inspirado por Deus, é claro, Deus o inspirou, ele escreveu, tá? Lucas, ele era um historiador nesse caso, e agora ele escreve o livro de Atos. Ele visa documentar a expansão do cristianismo primitivo, começando em Jerusalém e se estendendo até os confins da terra, guiado e capacitado pelo Espírito Santo. Lucas busca mostrar como a promessa de Jesus, de Atos 1:8, é cumprida através do ministério dos apóstolos. Eu quero colocar para vocês aqui um texto de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 5 e o versículo de número 8. Eu acho importante colocar aqui para dar sustentação à temática, né? A igreja que nasceu no Pentecoste. Então vamos lá, colocando aqui para você. O versículo 5, eu vou até descer um pouquinho, porque aí já dá para ler o 5 e o 8 ao mesmo tempo aqui, tá? Não vai dar, mas tudo bem. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí, quando chega no 8, nós vamos ver o propósito. Jesus fala, mas agora tem junto também o propósito. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Isso quer dizer que o propósito do batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é para testemunhar, é para cumprir a missão do ID, nesse caso. Os temas centrais de Atos incluem a ação soberana do Espírito Santo na vida dos crentes, na expansão da igreja, a proclamação do Evangelho como mensagem de salvação em Jesus Cristo. Então estou fazendo aqui um panorama do livro. O testemunho ousado dos apóstolos e discípulos, tá? Porque tem os apóstolos e quando fala de discípulos, eram aqueles que não faziam parte dos 12, tá? A inclusão, é claro, Paulo também está considerado como um apóstolo, mas eu digo os outros, tá? A inclusão de judeus e gentios na nova comunidade de fé, ou seja, antes a aliança era apenas com os judeus, mas havia uma promessa que os gentios entrariam. A partir daí, os gentios entram dentro da aliança. E a superação de obstáculos através do poder de Deus. O livro de Atos é um livro muito mais narrativo. Pode ser que em algum momento trate de algum assunto doutrinário, mas é mais uma narrativa, tá bom? Pentecoste é o motor inicial dessa dinâmica. Por isso que é dito que a igreja nasceu no Pentecoste. Aí vamos lá. Revista. A igreja nasceu no dia de Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa.
Então vamos entender aqui, ó. Pentecoste era uma das 3 grandes festas de peregrinação anuais de Israel, juntamente com a Páscoa e com a festa dos tabernáculos, que exigia a presença de todos os homens judeus em Jerusalém. As mulheres e crianças poderiam até nem ir, mas os homens deveriam comparecer nessas 3 principais festas. Ela celebrava a colheita das primeiras frutas, tá? E posteriormente comemorava a entrega da lei no Monte Sinai, nesse caso. E aqui só uma observação, os primeiros frutos, tá? Vamos lá. Isso explica a vasta e diversa multidão de judeus e prosélitos. Quem eram os prosélitos? Gentios convertidos ao judaísmo, não ao cristianismo, vindos de todas as partes do Império Romano e além, que estavam presentes em Jerusalém. Lembra do eunuco? Ele vinha para uma dessas festas, tá? Aí, na revista, eu li para vocês aqui a primeira parte, né? A igreja nasceu no dia de Pentecoste, era importante dos judeus, era uma festa importante dos judeus, acontecia 50 dias depois da Páscoa. Só que aqui, nos slides, eu não coloquei essa parte, mas tá escrito aqui na revista, tá? Eu vou até colocar a tela maior aqui, tá? Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos batizando-os. Ou seja, em que dia? Dia de Pentecoste. O derramamento do Espírito no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, certo? E aí eu pergunto com vocês, Joel capítulo de número 2, versículo de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque na revista o comentarista colocou assim: o derramamento do Espírito no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade de profetas. Ele está se baseando em quê para chamar a igreja de comunidade de profetas? No que está escrito aqui que vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E aqui eu preciso explicar uma coisa importante. Não é porque uma pessoa profetiza que ela é profeta. De maneira nenhuma. E eu vou me basear... porque a gente tem que usar gente da casa, porque aí a gente se baseia. Pastor Elinaldo Renovato é comentarista também da CPAD. No livro dele, Dons Espirituais e Ministeriais, o grande problema dentro do meio pentecostal é que existem visões que acabam se divergindo um pouquinho. Então tem aqueles que acham que quem profetiza é profeta. E tem aqueles que entendem que não. Porque o dom de profecia é para todos aqueles que buscarem, desde que Deus queira usá-los. Se a igreja que ele está tem aquela necessidade. Porque os dons são dados de acordo com a necessidade da igreja local. Tem isso também que nós temos que levar em consideração. Só que Efésios 4:11, quando fala de profeta, está falando de dom ministerial e não de dom de profecia. Tá? Então, o pastor Elinaldo Renovato, no seu livro... Dons espirituais e ministeriais, na página 87, se você quiser conferir, o dom de profeta não é para todos. Então não é comunidade de profetas, irmãos. Não é comunidade de profetas, vocês vão concordar que não é. Examinando o contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios, podemos verificar e concluir que os dons ministeriais não são para todos os crentes na igreja local. Diz o texto de 1 Coríntios 12:18. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Note-se que o texto diz que a uns pôs Deus na igreja. Isso mostra que Deus não pôs todos, mas uns. Tá? Então eu gostaria apenas, porque... essa frasezinha aqui, comunidade de profetas, baseado em Joel 2:28, pode causar um certo mal-estar, porque a gente sabe que quem profetiza não necessariamente é profeta. Tem que deixar isso muito claro. E ele diz isso, ele deixa isso bem claro aqui, na página de número 88, o dom de profecia e suas especialidades. Aí ele vai falar da profecia. Enquanto o dom de profeta só é concedido a uns, o dom de profecia está à disposição dos que buscam. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio dele. Então, não necessariamente quem profetiza é profeta, a não ser que ele tenha realmente o dom de profeta. Então, nesse sentido, não é comunidade de profeta, tá? Porque nós precisamos ter esse entendimento. Ah, pastor, mas por que isso acontece? Acontece porque
a divergência de interpretação. E aí acaba tendo essa questão, e eu tô trazendo alguém da casa, comentarista também, só para mostrar sobre isso. Pastor, mas por que isso acontece? Mais ainda, porque existe uma coisa chamada, quando vamos estudar as palavras, chamada semântica. Quer ver uma coisa? A palavra embarcar. Com o passar do tempo ela ganhou sentido, mas a palavra embarcar só significava o seguinte: embarcar no navio. Só que hoje você usa embarcar para ônibus, para avião, embarcar num projeto, tá? Então a palavra embarcar ganhou sentido. É igual a questão de falar de levita, né? As pessoas usam a palavra levita como se fosse cantor. Só que a palavra levita, no Antigo Testamento, não era só quem cantava. Dentro da tribo de Levi tinha quem cantava, mas levita não era só quem cantava. Então acabou ganhando um sentido que não tem nesse caso. Se nos basearmos pela Bíblia, a palavra levita nunca poderia ser usada para quem canta, jamais. Chama de cantor, pode chamar de cantor. Tem vários textos na Bíblia que fala que é cantor, cantora. Ah, não, cantor é coisa profissional. Você nunca leu Crônicas? Não, vamos ler Crônicas em nome de Jesus. Vamos ler Neemias em nome de Jesus. Que história é essa? Tá na Bíblia. Eu vou pra Bíblia. Eu posso chamar a irmã que canta de cantora assim. Eu posso chamar o irmão que canta de cantor assim. Tá na Bíblia. Acabou. Acabou. Davi estabeleceu isso também. Então acabou. Mas aí a gente quer, para poder espiritualizar, levita, não existe mais questão de levita. Antigo Testamento, acabou. Sombra, passou. Toda a igreja é sacerdócio real. Se for por esse lado, toda a igreja é sacerdócio real. Então, baseado nessa questão de troca de sentido da palavra, usa-se também a questão: quem profetiza é profeta. De maneira nenhuma. O dom de profeta é muito específico. Se você quiser entender mais o que é o dom de profeta, compre o livro do pastor Elinaldo Renovato, Dons Espirituais e Ministeriais. Isso aqui é importante falar. Inclusive o pastor Silas Daniel, que também é da casa, olha a grossura desse livro. Pastor Silas Daniel, que também é da casa, o batismo no Espírito Santo e as línguas como sua evidência. Ele também vai tratar de algo sobre isso. Ele tem uma visão também, tá? Em relação a isso, de uma forma diferenciada um pouco. Mas o pastor Elinaldo Renovato mostra isso. Eu não estou mostrando isso para dizer assim, existe erro. Não é a questão. Eu só estou mostrando que vai haver divergência de interpretação. E eu preciso deixar isso claro aqui. Vamos lá? No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, Joel 2:28. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para quê? Testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nessa lição. Tópico 1, a natureza do Pentecoste bíblico. Tá aí uma imagem ilustrativa, tá? Levando até a etiqueta, ilustrativa. 1, de natureza divina. Então, voltando, a natureza do Pentecoste bíblico. Primeiro, de natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam lá, sentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Atos 2:3. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamados de teofanias, tá? Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai. Ele vai fazer um paralelo entre o Pentecoste e o Monte Sinai, tá? Quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som forte. E o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. É importante dizer aqui por que não se repete toda vez que alguém é batizado com o Espírito Santo. E eu vou colocar o batismo no Espírito Santo aqui também, uma lição que eu tenho aqui de um trimestre que já passou, já tem um tempinho. Por que não se repete? Porque ali era a chegada do Espírito Santo, a inauguração, tá? Inaugurando o ministério do Espírito Santo, ele veio para poder ficar, certo? Nesse sentido. Então, não há necessidade de se anunciar uma pessoa mais de uma vez. Então, é importante saber disso. O que evidencia o batismo, nós vamos falar durante a lição. O texto de Êxodo 19:16 ensina que se aproximar de Deus, do Deus Santo, exige reverência, obediência e santidade, pois ele é poderoso e digno de todo temor e respeito.
Então é importante que quando eu me relaciono com Deus, eu entenda que ele é santo. E isso exige reverência, obediência e santidade. E eu quero dizer uma coisa aqui. Não adianta eu me preparar só com obediência, reverência e santidade no momento que eu estou dentro do templo. Porque eu sou cristão dentro e fora do templo. Eu sou cristão no templo, em casa, no lazer, na faculdade, na escola, no trabalho. Aonde eu estiver, no Brasil, fora do Brasil, aonde eu estiver, eu sou um cristão. Eu faço parte, eu sou um cidadão do reino de Deus. Então as pessoas se enganam, parece que elas ligam e desligam. Tô no templo, liguei. Tô aqui reverente, tô aqui obediente, tô aqui em santidade. Saio do templo, desliguei. Minha vida secular. Esse é um outro erro que nós cometemos. Se você quer chamar de secular só porque trabalho, escola, se você quer dar essa descrição, é com você. Eu não vou entrar nesse quesito. Porém, mesmo que você chame isso de secular, você tem que continuar tendo comportamento de cristão onde você estiver. Por isso que não existe vida compartimentada para o cristão. Ele é cristão aonde ele estiver. Moisés depois lembrou o povo desses momentos, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio 4:36. Sua voz e seu fogo demonstram tanto sua santidade quanto seu desejo de se relacionar com o seu povo. Deus tem desejo de se relacionar comigo e com você. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Está escrito na carta de Tiago, tá? Ele tem esse desejo de se relacionar conosco e de nos instruir dos seus caminhos. Deus quer que eu tenha prazer na sua lei, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se assenta, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém na meu pai. Vamos de novo, enrolou. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Essa é a questão quando o programa não é editado. O programa aqui não é editado. Então, é até bom. Eu gosto que quando acontece isso, é claro que ninguém quer errar, né? Propositalmente. Mas quando acontece, para mostrar para você, professor, que nós não somos perfeitos. E tem professor que quer ir para a sala e quer fazer tudo perfeito e não pode ter nada. Não tem como. Não tem como. Então, nós temos que ter prazer na lei do Senhor. É isso que Deus quer. E para ter prazer na lei do Senhor, eu tenho que estudar a Bíblia. Certo? Eu preciso estudar a palavra de Deus. Isso mostra que Deus se revela de maneira poderosa, não para causar medo destrutivo, como o povo teve. Fale Deus com você, Moisés, mas não fale com a gente. Por quê? Porque acaba mostrando que não queriam um compromisso como deveria, mas para ensinar, orientar, fortalecer a comunhão com aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. O que podemos aprender nesse ponto? O que nós aprendemos aqui como um resumo? As teofanias no Pentecoste e no Monte Sinai nos ensinam que Deus se revela de maneira poderosa, visíveis e audíveis, para confirmar sua presença e ensinar sua vontade. Então nós sabemos que Deus está e Ele está mostrando qual é a sua vontade. E Deus se revela a sua vontade hoje de que maneira? Através da palavra. É claro, Deus pode usar em profecia? Pode. Deus pode dar uma revelação? Pode. Pode dar uma visão? Pode. Mas acontece que o lugar principal de Deus se revelar é na palavra, que já está revelado, inclusive. Ele ilumina para podermos entender a palavra. O som do vento e as línguas de fogo no Pentecoste, assim como o fogo e a voz no Sinai, mostram que Deus se manifesta para capacitar seu povo com o efeito da nova aliança. Isso nos lembra da natureza ativa e comunicativa de Deus, que busca se relacionar conosco e nos guiar. Você se interessa em se comunicar com Deus? Olha, através da oração, e Ele através da palavra conosco. Deus fala conosco através da sua palavra, Deus nos ouve através da nossa oração. Deus pode falar conosco através da oração também. 2. Um evento paralelo ao Sinai. É o que ele fez. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja.
na capacitação de poder, porque a nível de salvação não. O Espírito Santo já estava atuando no ministério da regeneração, mas da capacitação de poder começa no Pentecostes. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Deuteronômio 9, 10 e 11. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. E apesar de, no Pentecostes, haver um revestimento de poder, nós temos que ter cuidado aqui, porque aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Ele usa Jeremias 31, 3... mas usa 2 Coríntios 3:3. Eu quero colocar aqui, pelo menos, 2 Coríntios 3:3, para nós vermos do que Paulo está falando. Paulo ali está tratando de falsos proclamadores que usavam carta de recomendação, não que ele esteja contra a carta de recomendação, mas para poder atestar, provar que o ministério deles tinha validade, quando, na verdade, a atitude deles não tinha nada a ver com o evangelho verdadeiro. Olha o que diz 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, isso aqui entra um paralelo com Jeremias, como está escrito aí para vocês, entra um paralelo. Porém, aqui, essa questão mais com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, esse texto aqui não está falando de batismo no Espírito Santo de Pentecoste, não, tá, irmãos? Esse texto está falando de regeneração. Porque uma vez que começa o processo de regeneração, exegeticamente, dentro da interpretação bíblica, porque nós não podemos pegar um texto só porque está falando do Espírito e achar que está falando de Pentecostes, está falando de batismo com o Espírito Santo. Não, esse texto não está falando disso. Nem Jeremias 31, 33, nem 2 Coríntios 3:3 está falando de batismo no Espírito Santo. Jeremias 31:3 e 2 Coríntios 3:3 está falando da transformação que o Espírito começa a produzir a partir do momento que existe o novo nascimento, começando com a regeneração, justificação, tudo junto, justificação, regeneração e santificação. Então a santificação não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo. Uma pessoa pode ter uma vida de santificação e não ser batizada com o Espírito Santo. O fruto do Espírito não depende do batismo no Espírito Santo. Quero deixar isso muito claro aqui. As pessoas que não são pentecostais e os crentes pentecostais que não são batizados com o Espírito Santo, eles podem ter uma vida de santificação sem nenhum problema. E quero deixar mais claro ainda em relação a isso. Já tivemos trimestres passados aqui que foi ensinado por comentaristas da CPAD sobre isso. Entenda uma coisa, quando Lucas fala cheio do Espírito, Lucas está falando de batismo no Espírito Santo na maioria das vezes. Quando Lucas fala de cheio do Espírito, ele está falando de batismo no Espírito Santo como revestimento de poder para cumprir a missão do ID. Quando Paulo fala de cheios do Espírito nas suas cartas, ele não está falando em sua maioria de batismo no Espírito Santo. Paulo está falando de uma vida em santificação, de uma vida transformada. Uma pessoa pode ter uma vida guiada pelo Espírito e não ser batizado com o Espírito Santo. Ah, que isso, pastor? É verdade? São duas atuações do Espírito Santo distintas. Vamos defender a necessidade do batismo? Vamos. Vamos defender a necessidade de buscar dons espirituais? Vamos. Mas não vamos além do que está escrito. Eu, como professor, dando aula aqui, o canal 5 anos dando aula, o canal tem muito mais de 5 anos, mas dando aula há 5 anos, já peguei várias lições e posso falar sobre isso. Os comentaristas colocam ali a interpretação, o entendimento que eles têm, e eu vou ficar dentro daquele entendimento que tem base bíblica, tá? Então eu quero deixar muito claro que Jeremias 31, 33 e 2 Coríntios 3:3 não está falando de batismo com o Espírito Santo. Aqui no Pentecoste a palavra de Deus foi escrita nos corações, não no Pentecoste. A palavra de Deus foi escrita nos corações no momento que as pessoas têm a regeneração. Porque começa o processo da santificação e o processo da transformação. E uma pessoa não depende do batismo com o Espírito Santo para ser transformada. E eu vou provar isso. Tem um monte de crente batizado com o Espírito Santo que vive uma vida e uma conduta que não deveria viver. E isso faz com que aqueles que não são batizados com o Espírito Santo no meio pentecostal. Muitas vezes fala assim, pra que ser batizado com o Espírito Santo? Eu ouvi recentemente uma pessoa falar sobre isso. Pra que ser batizado com o Espírito Santo? Olha aí.
fala em língua, tem dom espiritual, quanta coisa vai fazendo. Ei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Busca o batismo, busca os dons espirituais. No tempo de Deus, quando Deus quiser, o Senhor Jesus vai batizar com o Espírito Santo, porque você não tem controle sobre isso. Mas não pense que o batismo vai te revestir de santificação, porque não vai. E se tem alguém que diz que vai, me prove no texto bíblico, porque não tem texto para isso. Aí no Sinai a lei escrita em tábuas de pedra, tá aí. Nova aliança. Regeneração, lei escrita no coração, obra da regeneração, Jeremias 31, 33, Ezequiel 36, 26, 27, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Agora, a Pentecoste é outra coisa, batismo com o Espírito Santo, capacitação para testemunhar, Atos 1, 8, Atos 2, 4. No Pentecoste, Deus não escreveu a lei no coração, mas revestiu de poder aqueles que já tinham a lei escrita no coração pela regeneração e que estavam buscando esse poder. Então o poder veio para quem já tinha a lei escrita no coração. Porque ser batizado com o Espírito Santo não me transforma. Me capacita para realizar a missão, mas me transformar não. Transformação é regeneração e santificação. 3. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Óbvio, sem o ministério de Jesus não teria o Consolador vindo, jamais. Ele mostrou que o derramamento do Espírito estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Isso é fato. Isso significa que, embora o Pentecoste seja uma manifestação do Espírito, ele também é cristocêntrico. Ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem a cruz. Qual é a missão do Espírito Santo? Aplicar a obra de Jesus nas nossas vidas. Essa é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo não está no ministério solo, no sentido de não fazer depender de nada e só colocar ele em evidência. Não é isso não, irmãos. O Espírito Santo veio para aplicar as obras de Cristo no nosso coração. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso tem a ver com o que Cristo fez, só isso, mais nada. Esse é o resumo, é o propósito da vinda do Espírito Santo, só isso, mais nada. Só para você entender. A base. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, sim, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Não seria apenas o Espírito se manifestando na vida de alguns, não, de todos. De toda a humanidade que esteja em Cristo, é claro, tá? Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2,17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico. Ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Mas já chegou o tempo final, no sentido de ter acabado? Ainda não. Nós estamos vivendo esse tempo. A pregação de Pedro, o que nós podemos aprender aqui nesse ponto? A pregação de Pedro no Pentecostes nos ensina que o derramamento do Espírito Santo é um evento cristocêntrico, inseparável, ligado à morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Não há Pentecostes sem cruz, pois é o sacrifício de Cristo que possibilita a vida do Consolador. João 16,7 diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, se eu não morrer na cruz do Calvário, se eu não ressuscitar, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, e quando ele fala de ir, ele está falando primeiro de cumprir a missão. Ele tem que ir para a cruz. Não era voltar para o Pai sem ir para a cruz. Tinha que ir para a cruz. Tinha que morrer. Ressuscitar. Aí sim. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Ou seja, vou enviar eles para vocês. Além disso, a referência aos últimos dias revela o significado escatológico do Pentecoste, apontando para o plano final de Deus para a humanidade e nos convidando a viver essa perspectiva. Está disponível para a igreja do Senhor o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, para cumprirmos a missão. Irmãos, preste atenção. Por que a Bíblia fala sobre apostasia,
aumento da iniquidade, mas ao mesmo tempo ela fala de um revestimento de poder. Porque seria impossível cumprirmos a missão de forma completa, tá? Sem esse revestimento de poder. Porque quem convence é o Espírito, mas as pessoas estão céticas. Então precisamos buscar agora revestimento de poder realmente, não invencionices, não coisas que não têm base na Bíblia. Não inventar profecia, inventar revelação, falar aquilo que está no nosso coração. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. Isso aí não convence ninguém. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo se vê que aquilo não é verdade. Quantas profecias você já deve ter recebido? Eu já recebi várias. Mas o que eu faço? Eu recebo uma profecia, vou pegar uma caneta, eu gosto de usar minhas canetas aqui para ilustrar. Eu coloco ela no cantinho. Recebi a profecia, fica aqui. Alguém me entregou, pastor, Deus me mostrou isso com o senhor. Eu coloco no cantinho. Eu gosto de falar que eu coloco lá na prateleira. Então, como se fosse aqui a prateleira dos livros. Fica aqui. Se foi o Senhor que falou, vai se cumprir. Se não foi o Senhor que falou, não vai se cumprir. Mas eu não vou viver à luz disso. Porque ainda não se cumpriu. Porque senão eu crio uma expectativa e eu fico frustrado. Tem muita gente frustrada por aí por causa do assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Deus me ensinou. Maturidade faz isso na tua vida. Deus vai te ensinando determinadas coisas e você não cai mais nisso. Então eu não vou perder meu sono, eu não vou deixar de ter comunhão com Deus porque algo não se cumpriu. Não se cumpriu porque não foi o Senhor que falou. Também não vou perseguir a pessoa que entregou, é com ela e com Deus, Deus o sabe. Ela vai acertar com Deus nesse sentido. Às vezes era um desejo tão grande do coração dela de querer ver algo na minha vida e acabou entregando, mas não foi o Senhor. E eu não tô falando de uma coisa, pastor, mas é porque o senhor não tá tendo paciência para esperar. Ei, que paciência é essa que marca dia e hora e não acontece? No dia tal, daqui a 15 dias, conta no relógio que vai acontecer e não aconteceu. E não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis e deixa isso pra lá. Sinopse do tópico 1. Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. E aí talvez você diga assim, tá bom, pastor, e aí, o que eu faço? Estuda a palavra. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter proximidade com você. Deus quer ter relacionamento com você. Mas aí você diz, mas acontece que eu não tenho tempo. Mas acontece que eu não sei por onde começar. Mas acontece que eu leio e não entendo. Como é que eu faço? Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionários.
O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então você tem aí como facilitar o meu estudo da Bíblia. Link tá na descrição, comentário fixados e nos vídeos de recomendação. E agora nós vamos aí, tópico 2, propósito do Pentecoste bíblico. Aí talvez você diga assim, pastor, mas aí é por isso aí. A aula já tem 45 minutos agora que vai entrar no tópico 2. Ué, fique em paz, ó. Assista a versão direto ao ponto. Com esse tempo já terminou a aula. Ou tá quase terminando. Acho que já terminou, com certeza. É com você e com Deus. Agora, não tem mais desculpa. Ponto 1. Promover a verdadeira adoração. Ele diz que o propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração. Entenda isso. As manifestações externas, como o som de um vento e o fogo ocorridos no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Produz internamente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Essa palavra verdadeira adoração, guarde ela. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É fato que o Pentecoste promoveu a adoração. Isso é fato. Mas preste atenção. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. Aí, ele está tirando uma conclusão. Se eles falaram das grandezas de Deus, se não tem adoração, o Pentecoste não é bíblico. Até aí, o Pentecoste está unido à adoração. Com certeza. Então, se não tem adoração, né, nós nos voltarmos para Deus, sabermos que é Deus quem faz, tudo bem. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus. Atos 10, 46 também diz que eles magnificavam a Deus, ali da casa de Cornélio. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem as graças. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 7. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Tá aqui. Guarde isso. Agora vamos lá. O que nós podemos aprender nesse ponto? O Pentecoste não cria uma categoria superior de adoradores. Porque para eu adorar uma verdadeira adoração, basta que eu seja um crente realmente regenerado, tá? E que adore o Senhor em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração. Então o Pentecoste não cria uma categoria superior de adoradores. Eu digo isso porque se não tivermos cuidado com a afirmação que foi colocada aqui na revista, e eu não vou, passar por cima, alguém fala assim, passa por cima, deixa pra lá. Não. Se eu me propus aqui a vir dar aula, eu vou fazer uma exegese completa do texto. Não, aí não. Eu vou lá pesquisar, eu vou estudar, tá bom. Então por que eu tô pontuando isso? Porque alguém pode pegar o que foi dito aqui, vou voltar. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Presta atenção no que está escrito aqui. Vou voltar ainda. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste de Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Então a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Alguém pode pegar esse tipo de afirmação e achar que só quem faz, quem oferece uma verdadeira adoração e um verdadeiro louvor é quem é batizado com o Espírito Santo. Isso não tem base bíblica não, irmão. Ainda que o pastor que escreveu não quis dizer isso, mas infelizmente tem gente que pode entender assim. Isso não tem base bíblica não. De maneira nenhuma. Tem base bíblica nenhuma isso. Então, não cria, tá? O Pentecoste, a descida do Espírito Santo, não cria uma categoria de superadoradores. E pode ver que tem muito disso no meio pentecostal. Pessoas que são batizadas com o Espírito Santo que desfaz de quem não é batizado.
Pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que desfaz de quem não tem dons espirituais como ele tem. O Pentecoste não cria uma categoria de superiores adoradores. Ah, você não fala em línguas, então a sua adoração não é completa, não é perfeita. Me prova isso na Bíblia. Eu quero Bíblia. Agora, texto com contexto e uma exegese bíblica. Não me vem pegar texto e dizer que o texto significa o que você acha sem fazer uma exegese do texto, que pra mim não adianta nada. Esquece. Vamos pular essa parte. O Pentecoste não cria uma categoria superior de adoradores, mas é uma capacitação para a missão de testemunhar Jesus. Que tem gente que só porque é batizado com o Espírito Santo acha-se que é melhor do que os crentes não batizados com o Espírito Santo. Sejam eles pentecostal ou não pentecostais. Vamos acabar com isso. Deus não trabalha em divisão, Deus trabalha em unidade. Ainda que tenha pessoas que não são batizadas no meio pentecostal, mas creio que vão buscar para serem batizadas. E aqueles que acham que não é para os nossos dias, nós não somos melhores do que eles. A base do verdadeiro louvor é a regeneração. E uma vida de obediência, ainda que no Pentecoste eles falavam em línguas das grandezas de Deus. Não estou dizendo que o pastor, comentarista da lição, de maneira nenhuma, José Gonçalves, de maneira nenhuma estou dizendo que ele quis afirmar isso. Só que o texto como está escrito dá para fazer esse tipo de afirmação. Então eu estou aqui pontuando para termos cuidado. Senão daqui a pouco tem aí uma categoria de supercrentes enfatizar dizendo: não, a lição disse que o verdadeiro louvor vem por meio do Pentecoste. A lição disse que a verdadeira adoração é só por meio do Pentecoste. Ou seja, só quem é batizado com o Espírito Santo pode promover o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Isso não está na Bíblia. 2. Poder para testemunhar. Aí sim. Ou seja, o Pentecoste se manifestou com adoração. Se tem Pentecoste, tem que ter adoração. Sim, de maneira... Agora, verdadeira adoração, se não tivermos cuidado com essa questão, verdadeiro louvor, temos que ter muito cuidado, tá? O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, Atos 2:20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. Ah, é os últimos dias, então vamos nos isolar, vamos ser igual aos monges. Não. Jesus nos chamou para testemunhar, não para poder se esconder. Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e a viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Na verdade, o Espírito Santo foi dado para que a igreja possa viver no mundo, tá bom? E testemunhar. O testemunho, houve uma capacitação no Pentecoste. Agora, a vida cristã tem a ver com o Espírito Santo passar a morar dentro de nós quando aceitamos Jesus. Processo de santificação. Então, volto a afirmar, uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não ter crescimento espiritual. Outra coisa que eu preciso repetir aqui, que eu já falei em outras aulas. O que atesta a sua vida com Deus não é batismo no Espírito Santo. Isso não prova a sua vida com Deus. Dom espiritual não prova a sua vida com Deus, porque isso aqui é para a área de serviço. Batismo com o Espírito Santo é revestimento para a área de serviço. Dom espiritual para a área de serviço, edificação. Não prova a sua espiritualidade. Cargo na igreja, eu sou pastor, não prova espiritualidade. Trabalho que eu realizo no reino, não prova sua espiritualidade. Sabe o que prova sua espiritualidade? Sua maturidade, seu crescimento espiritual? Fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. 9. Fruto, virtudes. É isso que prova a sua maturidade. Temos que buscar os dons? Claro. Edificar. Precisamos buscar o batismo no Espírito Santo quem não é batizado? Sim, claro. Mas tem muita gente querendo só essa parte e esquecendo da transformação de vida, que é o que vai definir se é ou não é um cristão. Não se engane, pode ser batizado com o Espírito Santo e pode perder a salvação.
porque pode abrir mão da fé. Ah, mas um dia eu fui batizado. Mas abriu mão da fé, voltou, se apostatou. Agora, quem tem uma vida transformada e vive diariamente nessa vida transformada de santificação, não vai abrir mão da fé não, irmãos. Por quê? Porque ele tá perseverando, então ele não vai abrir mão da fé, a não ser que ele queira abrir. Mas caso contrário, ele não abre mão da fé. E aqui não tem nada a ver com questão de uma salvação que não pode ser perdida. Tem a ver com a perseverança. Aquele que perseverar, a condição para ser salvo é perseverar até o fim. Se ele persevera, ele vai ser salvo. Acabou. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas 24:49, Atos 1:8. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. Atos 4:33. Eles têm ali autoridade. Tanto é que eu posso mostrar aqui. Ó. Olha o que diz aqui em Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Porque eles estavam ali sobre o efeito do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, eles estavam cheios ali no sentido de batismo com o Espírito Santo. Estavam revestidos nesse sentido. Então, eles estavam cumprindo a obra do Senhor. O que nós podemos aprender nesse ponto? O Pentecostes nos capacita não para uma fuga do mundo, mas para um engajamento ativo e poderoso na missão. Engraçado que tem um monte de cristão batizado com o Espírito Santo que não quer evangelizar, não quer falar do amor de Deus para ninguém. Não tem. Mas sabe por que isso acontece? Porque se enfatiza muito buscar o batismo, buscar dons espirituais, mas não se ensina para que isso. Tem um monte de gente que é batizada e não tem a menor ideia por que foi batizado. Eles pensam que é só para falar em línguas. E é só para não serem discriminados. Irmãos, nós temos que ensinar qual o propósito do batismo com o Espírito Santo de uma forma detalhada. Em nome de Jesus, irmão. Nossa esperança na volta de Cristo nos impulsiona a viver intensamente o presente, usando o poder do Espírito para testemunhar com ousadia e transformar o ambiente ao nosso redor, cumprindo a missão divina até o retorno. Por que transformar o ambiente? Porque através de termos essa ousadia, vidas vão sendo salvas. Pessoas vão constatando a salvação e a transformação através da regeneração, da justificação e da santificação, e eles querem Jesus, como é o caso da igreja que nós vamos estudar no próximo capítulo. No próximo capítulo, mas na próxima lição, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. É simples assim. Sinopse do tópico 2. O propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Promove a adoração, mas não necessariamente só quem é batizado tem verdadeira adoração. Eu quero destacar isso aqui para não ter problema. Eu não estou dizendo que o comentarista fez essa afirmação, colocou isso desse jeito para afirmar isso. Mas temos que ter muito cuidado, porque tem um monte de crente exclusivista, seja pentecostal ou não pentecostal. Então vamos acabar com esse negócio. Agora, se você tem visto aí as lições, se agrada do conteúdo e quer usar o material de apoio aqui do canal, preste atenção. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um... Vocês me perdoam? Eu dei uma pausazinha porque eu já disse que aqui a aula não é editada. Entrou aí o anúncio dos jovens, porque troca de trimestre, a gente muda telas e às vezes pode ficar alguma coisa de outro trimestre. Então você me perdoa? Vamos lá! O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais.
a descrição vai ser aberta. O primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde eu ofereço o plano de assinatura em 2 modelos, o plano Plus e o plano Básico. Tanto o plano Plus como o plano Básico você pode assinar assinatura mensal, trimestral ou semestral. Lembrando a você que quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Mas qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos os 2 planos você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir. É idêntico ao que aparece na tela, sendo que o que está em preto é igual à revista e o que está em azul ou outra cor é o comentário que eu faço. Tanto o plano Plus como o plano básico tem o comentário para você poder imprimir em PDF, fazer suas anotações, enfim. Agora, se você assina o plano básico, o slide que aparece na tela durante as aulas aqui, ele é em PDF. Você não tem como modificar. É idêntico ao que aparece, mas você não tem como modificar. Então não são editáveis nesse caso. Porém, se você assinar o plano Plus, os slides são em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, você pode editar o que está escrito, modificar. É muito melhor, nesse caso, você adquirir o plano Plus. Para adquirir, basta que você veja o plano que você quer assinar e venha aonde quer e clique em assine agora. Lembrando que se você um dia já foi assinante, você não vai vir por aqui. Você tem que ir lá dentro da plataforma, colocar o seu e-mail antes, a sua senha, entrar na plataforma para fazer renovação de plano. Se você tentar comprar o plano por aqui, você não vai conseguir, porque você um dia já foi assinante. Isso aqui é só para quem é novo assinante. Quem quer renovar a assinatura tem que ir lá dentro da plataforma. E o material é entregue dentro da plataforma. Você não vai receber nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que ir dentro da plataforma 8 a 10 dias antes da aula para poder pegar o seu material. E se você é um professor que não dá aula, você dá 1 ou 2 aulas durante o trimestre, vale a pena não fazer a assinatura do plano, mas vir aqui e contratar lições avulsas, essa tela verde. E aí, 8 a 10 dias antes da data da lição, você vai vir aqui, vai clicar aqui para adquirir a sua lição, nesse caso. Aí você vai receber o comentário em PDF e também o slide em PowerPoint e em PDF. Então, é muito simples, é muito fácil. Para adquirir o plano ou as lições avulsas, clique aqui no link que está na descrição ou no comentário afixado e tem uma aula edificante em nome de Jesus. Então você pode usar aí os materiais da EBD comentado online, tanto adultos como jovens, mas no caso aqui a aula é de adultos. Você pode clicar no link que está na descrição, o comentário afixado. Comentário afixado é o primeiro comentário que é feito nesse vídeo. Ele fica na parte de cima sempre, tá bom? Vamos lá, para nós darmos aí continuidade. Tópico 3, características do Pentecoste bíblico. Ponto 1, uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes, que é Atos 1, 5 e 8, eu já li isso no início. Naquele dia o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo, Atos 1, 15 e 2, 4. Essas pessoas já eram regeneradas e salvas. Isso aqui é importante, é aqui que está a questão. Ele faz uma enfatização disso. Elas já eram salvas. Mas por que ele faz isso? Porque existem quem acredita que é uma coisa só. Não, nós como pentecostais entendemos que regeneração é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. Uma é para ver a questão da salvação em si, novo nascimento. A outra é uma capacitação para o salvo já realizar a sua missão do ID, levar outras pessoas a Cristo. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, João 15, 3. E que seus nomes estavam arrolados no céu, Lucas 10, 20. Eram, portanto, crentes, contudo Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. Para quê? Para cumprir a missão do ID, para que outras pessoas pudessem vir para Cristo. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Uma pessoa pode ser salva e não ser batizada com o Espírito Santo.
ser batizada com o Espírito Santo não é requisito para a salvação. É requisito para cumprir a missão. Precisa, na totalidade, de forma completa. Pode fazer a missão sem ser batizado? Pode, mas não vai ser de forma plena, tá? Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Atos 2:33. Eu sei que alguém, para se defender, principalmente daqueles que não são pentecostais, vai dizer: o que adianta? Eles são batizados com o Espírito Santo. Que obra que eles estão fazendo? Porque, infelizmente, eu volto a bater na mesma tecla. Nós somos batizados com o Espírito Santo, mas muitos de nós não fomos ensinados para que o batismo. Para que os dons espirituais? Como usar os dons espirituais de forma bíblica? Qual é a igreja que você vê dando ensino sobre isso? São pouquíssimas. Uma vez ou outra. No lugar onde tem muita ênfase para a parte de dons, né? Muita ênfase, cultos que tem a ver apenas com a questão de dons, profecia, revelação, visão e tudo. Nesses lugares, então, é que não se fala nunca disso. Porque na maioria das vezes, quem está até na liderança não tem nenhuma base bíblica. Não tem nenhuma fundamentação, não tem estudo. Na maioria, eu não disse em todas as vezes. Mas eu falo, porque eu nasci numa igreja assim. Não tinha pregação da palavra nos cultos. Tinha mistério. Pastor, tá vendo? É por isso que eu falo, pessoas que estão nessa igreja nunca vão aprender nada. Não, eu tô aqui. Eu aqui. Eu sou testemunha. Eu sou um testemunho disso. Nasci num lugar assim, só queria mistério, revelação, profecia, visão, revelação, profecia, visão, era o tempo inteiro. Eu não tinha aula de escola dominical, não tinha nada disso, pode esquecer. Culto de ensino da palavra, nada disso, esquece. Uma hora ou outra no culto tinha uma palavra, uma hora ou outra, era muito raro. Eu nasci num lugar assim, passei um tempinho lá. E eu não tô aqui? Deus faz o que Ele quer e como Ele quer. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Só veio a bênção, o batismo, por causa da morte de Jesus. O que podemos aprender aqui? O Pentecoste revela que o batismo no Espírito Santo, distinto da salvação, é uma capacitação poderosa para a missão cristã. Mesmo já regenerados, somos convidados a buscar essa plenitude do Espírito, que nos habilita e impulsiona a testemunhar com eficácia. Habilita, poder, e impulsiona, nos leva. Mas se a pessoa não tem consciência do motivo do batismo, ela não vai ser levada, não vai ser impulsionada. É um chamado para vivermos uma vida de serviço ativo e ousado, proclamando o evangelho com força, com a força que vem do alto. Isso aqui é pronto. Resume tudo. 2. Primeiro é uma experiência específica e agora é uma experiência definida e contínua. Por que isso? Por causa da defesa do cessacionismo. Com C, cessacionismo. Eles acham que o batismo e os dons só foi pro tempo da igreja primitiva. Então ele vai mostrar que é uma coisa definitiva e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 2:4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Esse é o meio de saber que alguém é batizado com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é falar em línguas. A pessoa é regenerada, o Espírito já mora dentro dele. Agora, a capacitação para o serviço é evidência de língua, batismo no Espírito Santo. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidência do batismo do Espírito Santo se seguem. O que acontece? Nós vemos a igreja com amor, mas o amor em si, ele pode aparecer sem ter batismo com o Espírito Santo. Eu quero deixar isso muito claro. Fruto do Espírito não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo. Não é uma coisa que está ligada no sentido de depender. Não tem dependência disso. Tá? Tem pessoas aí que não são batizadas com o Espírito Santo e demonstram muito mais amor do que quem é batizado. Mas isso não respalda não buscar o batismo, tá? Contudo, foi o falar em línguas e não sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. O que provou isso foi a evidência de línguas. O que nós podemos aprender nesse ponto? O falar em línguas foi a evidência inicial e clara do batismo no Espírito Santo no Pentecoste e entre os gentios. Isso nos convida a valorizar as manifestações bíblicas do Espírito em nossas vidas, buscando uma experiência autêntica que nos capacite para a missão de Cristo.
Por que é importante mostrar que o amor, apesar de ter sido demonstrado na questão do batismo e a alegria, não depende do batismo? Porque senão quem não é batizado com o Espírito Santo vai achar que nunca pode sentir amor de verdade e nunca pode sentir alegria de verdade. E pode. Pode. Então nós temos que ter muito cuidado, porque senão a gente cria uma categoria de supercrentes. São batizados, eles têm tudo. Os que não são batizados não têm nada. Nesse sentido. O que podemos aprender nesse ponto? É um chamado à abertura para o agir divino, que se manifesta conforme a sua soberana vontade, equipando-nos para testemunhar. Eu pulei a tela aqui, ó. O falar em línguas foi a evidência inicial e clara do batismo do Espírito Santo no Pentecoste. E entre os gentios, né? Aí, para dar o entendimento, aqui continua. É um chamado à abertura para o agir divino, que se manifesta conforme sua soberana vontade, equipando-nos para testemunhar. 3. As línguas e o amor. E aqui é interessante. Paulo, na igreja de Corinto, mostrou para eles que eles tinham os dons, mas faltava o amor. E o amor é fruto. O amor é fruto. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser batizada com o Espírito Santo para poder apresentar o amor. Mas aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles devem ter o amor. Por quê? Porque eles estão para cumprir uma missão. Todos nós somos chamados para cumprir a missão. Mas eles estão cumprindo uma missão, têm dons espirituais, e eles devem ministrar esses dons, administrar esses dons com amor. E estava faltando muito disso lá na igreja de Corinto. A evidência física e inicial, ou sinal do batismo no Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Mais uma vez ele destaca isso. E é interessante mostrar, comparando com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons. É claro que não se resume só a 9, tem outros dons, mas aí eles classificam como espirituais nesse caso, né? Nós classificamos didaticamente como espirituais nesse caso. Mas tem dons de serviço, dons ministeriais, tem vários dons, que todos são dados pelo Espírito Santo. Mas é interessante que eles tinham dons, mas eles não tinham fruto. Tanto é que eles eram carnais. Paulo chama eles de carnais. Vocês são carnais. São meninos. Ou seja, o processo de santificação para amadurecimento não tinha, faltava o fruto. Eles deram ênfase aos dons, eles deram ênfase ao batismo e esqueceram de buscar transformação de vida. E aí é onde Paulo entra com a questão, vocês precisam se amar. Qual é a marca do discípulo? O amor. O que adianta ter dom e não ter amor? O que adianta falar em línguas e não ter amor? O que adianta fazer o serviço na obra e não ter amor? Isso quer dizer, então, que se eu não tenho amor, eu não preciso fazer o trabalho, eu não preciso buscar os dons espirituais, eu não preciso buscar batismo. Não! Busque todas essas coisas. Vamos lá. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Mas aqui não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo, não, tá? O Espírito Santo que nos foi dado é no sentido da regeneração, não de batismo. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal. É verdade? É, mas nós estamos falando aí de regeneração. O Espírito que nos foi derramado, tá? O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado regeneração. E o amor de Deus é fruto, tá? O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas como de crescimento e maturidade em Cristo, tá vendo? Então o próprio comentarista deixa isso muito claro. Não é de enchimento, é de maturidade e crescimento. Isso tem a ver com santificação. É fruto do Espírito, não dom. O que podemos aprender nesse ponto? O falar em línguas foi a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, distinta do fruto como alegria ou amor. Embora o amor seja derramado pelo Espírito e seja sinal de crescimento cristão e a experiência pentecostal é marcada por essa manifestação verbal, o falar em línguas. Somos chamados a buscar a plenitude do Espírito, reconhecendo suas evidências bíblicas e crescendo em amor e maturidade em Cristo. Então, não busque só o batismo, não busque só os dons, busque o crescimento e a maturidade. Isso tem a ver com o processo de santificação, isso tem a ver com fruto. Sinopse do tópico 3. O Pentecoste bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito. Nós já tivemos trimestre aqui fazendo um paralelo entre o fruto e os dons espirituais, mostrando que não deveríamos deixar de lado os dons, mas que deveríamos buscar também o fruto.
Conclusão. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Por quê? Porque ali eles foram capacitados para começar a missão, tá? É por isso que é falado que marcou a era do início. É usada a palavra início só por causa disso. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. Ou com. A palavra no original pode ser traduzida batizou no ou com o Espírito Santo. É a mesma coisa, tá? Atos 2:4. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12:13. Cujo nascedouro foi no Pentecoste. Nós temos que separar as coisas aqui. Uma coisa é o batismo, outra coisa é ser inserido no corpo de Cristo. Porque senão a gente fica pensando, alguém desapercebido, é claro que o comentarista sabe disso, acha que a igreja é inserida no corpo, né? Nós somos inseridos só no batismo. De maneira nenhuma. Aqui é importante destacar que o batismo com o Espírito Santo batizou os crentes no Espírito Santo em Atos 2:4, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, 1 Coríntios 12:13. Esse inseriu não é por meio do batismo com o Espírito Santo, e sim da regeneração, uma obra do Espírito também. Para não misturar as coisas, tá, irmãos? Pois 1 Coríntios 12:13 diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, só que aqui não é batismo com o Espírito Santo não, tá? Formando um corpo. Se tá formando o corpo é regeneração. Vamos fazer exegese do texto direitinho. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. Tá falando de regeneração. O batismo no Espírito Santo mencionado em 1 Coríntios 12:13 significa a inserção espiritual do crente no corpo de Cristo, no momento da conversão. Regeneração. Trata-se de uma obra sobrenatural do Espírito que une cada salvo a Cristo e os demais membros da igreja, independente de cultura, etnia, oposição social e independente de ser batizado ou não no Espírito Santo. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada, e aí eu preferi tirar aqui, ó, com êxito. Eu acho que aqui cabe melhor em seu potencial completo, pelo poder do Espírito Santo. Talvez você diga assim, por que o senhor prefere em seu potencial completo ao invés de com êxito? Porque a palavra com êxito parece que só pode ser feito se for assim. Se não for assim, não pode ser feito. Não pode ser feito. Pode sim. Uma pessoa sem o batismo no Espírito Santo pode cumprir a missão do ID, sim. Só que ele não vai fazer em seu potencial completo. E o que seria o seu potencial completo? Vou usar uma imagem para ilustrar isso. Eu tenho um ventilador, tá muito calor, e ele tem 3 velocidades. E aí, em vez de eu usar a velocidade mais alta, eu uso a menor velocidade. Eu não estou usando o potencial completo. Está à minha disposição. Por que eu não vou usar o que está à minha disposição? É a mesma coisa, o Espírito Santo está aí. O Senhor nos dá esse enchimento. Por que não buscar esse enchimento? Agora, uma outra coisa que eu queria falar aqui para podermos encerrar e fazermos a conclusão, fazermos a parte da oração, é dizer a vocês o seguinte, toda vez que tem defesa, porque essa aula aqui, dentro dela está inserido de certa maneira, e dá para perceber nós que estudamos, percebemos que existe uma defesa do pentecostalismo dentro dessa lição. E aí, toda vez que é feita uma defesa do pentecostalismo, acaba-se, às vezes, não tendo o cuidado de fazer uma divisão para não se achar que ser pentecostal e ser batizado com o Espírito Santo e ter dons espirituais é ser mais do que os outros. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque senão cria uma divisão dentro da igreja de Cristo, independente de ser pentecostal ou não ser pentecostal. Porque a salvação, ela não tem como requisito o batismo no Espírito Santo. Tem a missão, precisa ser batizado, no sentido assim, uma obra completa, para realizar a missão, é necessário o batismo no Espírito Santo e os dons, no sentido de fazer de forma completa. Mas pode fazer sem ser batizado? Pode! Mas devemos buscar algo para ser completo? Sim! Então nós temos que ter cuidado que toda revista que trata de uma defesa da parte pentecostal sempre deixa uns assuntos que são um pouco polêmicos. E nessa primeira lição teve essas polêmicazinhas. Então eu tive que fazer alguns ajustes, usando inclusive
usando inclusive comentaristas da própria CPAD, que tem uma visão um pouco diferente. Fazer o quê, né? Faz parte. Não vou entrar em promenores. Respeito o pastor José Gonçalves, homem de Deus, já comentei outras lições dele aqui, certo? Mas alguns pontos aqui acaba dando margem para achar uma coisa que não é. Então eu tive que pontuar, ainda que o pastor não pensou dessa forma. Mas eu precisei pontuar. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 2. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vai ter também a versão direta ao ponto dessa lição, tá bom? Então, você pode acompanhar também. Contatos para convite, tá aí. O nosso WhatsApp. Inclusive, você pode também entrar em contato caso você queira contratar a minha esposa Ângela Manhãs Luna para poder fazer a arte aí do evento da sua igreja, ou sabe de alguém que vai fazer o evento e quer fazer uma arte, use esse número aí, entre em contato. Ela faz aqueles vídeos onde faz chamadas para algum tipo de evento, ou também ela faz artes que faz a chamada para o seu evento, entre em contato. Mas se quiser nos levar para a agenda, pregar, palestras, ensino, enfim, estamos aí, ela louva. Bom, nesse momento eu quero agradecer você que ficou até aqui, 1h20, mais ou menos, é o que eu sempre digo. Mas agora tem a versão direta ao ponto, uma aula menor, uma aula mais sintetizada. Então agora o meu coração ficou bem mais em paz, que às vezes tinha gente, pastor Mariano, então irmão, vai assistir a aula versão direta ao ponto. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Quero agradecer vocês todos aí e nos vemos na próxima lição. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por mais uma aula. Deus, usa os professores, que seja uma aula edificante, que esses pontos que ficaram assim, com uma dificuldade de entendimento e que foi esclarecido aqui, possa também ser, Pai querido, acentuado nas aulas, nas classes, para que não haja nenhum problema de nos acharmos melhor porque somos batizados com o Espírito Santo, no Espírito Santo, porque o Senhor nos deu algum tipo de dom. Senhor, que venhamos ter um coração humilde, que venhamos lembrar do trimestre passado, fomos chamados para servir. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor possa tomar cada professor, cada professora, cada pessoa que acompanhou a aula aqui. Abençoa suas vidas, toma as suas necessidades. Toma nas tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, tudo aquilo que eles precisam. Supre as suas necessidades. Se tem alguém doente, se tem alguém com problema, Senhor querido, financeiro, se tem alguém com problema na família, no casamento, na relação de pais e filhos, Deus, entra nessa causa. São tantos problemas, tantas dificuldades. Deus, eu peço a tua bênção, Pai. Que o Senhor continue abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, dê um like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, tá bom? Compartilhe essa aula com outras pessoas nas suas redes sociais. É importante. Se está edificando você, que edifique outras vidas. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!